Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a identificar alguns traumas de infância com palavras-chave e mostrando como que esse possível trauma afeta nos dias de hoje. Bom, primeiramente, o que é o trauma? O trauma é tudo aquilo que a gente passa e que a gente não esperava passar. É claro, né, que além dos possíveis traumas, vamos falar de cenários que é comum na educação, mas que traz malefícios para a vida adulta da pessoa. Porque a nossa criança interior continua a viver dentro de nós, ela está dentro de nós. E é claro que tem uma alma antiga dentro do corpo da criança, né? E o cérebro do ego, da personalidade que não está desenvolvido. Então a alma ainda está ali naquele processo, né, de identificação e tudo mais. Então é muito eficiente curar as nossas feridas de infância. E se você já for mãe, pai, oferecer uma infância adequada, livre de traumas, livres de sequelas para a sua criança. Porque lembre-se, nós não estamos lidando apenas com uma criancinha, nós estamos lidando com uma alma que está dentro dela. E dependendo do que acontecer, essa alma pode criar raiva, rancor e criar um laço kármico ali que não tinha necessidade de criar, que era só uma coisa de criação que poderia ser curada no pai para o filho vir melhor, né? Enfim, sem mais delongas, vamos para o tema principal do vídeo. A primeira coisa que vamos abordar é: o que você quer ser quando crescer? Parece uma pergunta simples, boba, ingênua, né? Mas essa pergunta traz grandes sequelas para a criança. Sabe por quê? Porque quando você pergunta para ela o que você quer ser quando crescer, a gente está esperando a resposta de eu quero ser médico, quero ser cantora, quero ser advogado, sendo que nós não somos a profissão que exercemos. Nós não somos isso. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana e que temos como propósito a evolução. E a criança não quer ser nada, ela já é divina, ela já é perfeita, então ela não tem que buscar ser alguma coisa, visto que ela já é, entendeu? Ela já é a manifestação de Deus, ela já é algo puro, ela já é amor. Então, essa pergunta traz sequelas para a vida adulta, para o adolescente, porque o jovem de 17, 18 anos é deparado com a pergunta: é agora, o que você quer ser? Faça faculdade, faça um curso, porque é isso que você vai ser pro resto da sua vida. Isso é muito importante. Só que, na verdade, isso causa uma grande ansiedade no jovem. Então, ao perguntar isso, o adolescente, a criança, vai sempre estar em busca de ser alguma coisa. E ele nunca vai estar satisfeito com o que ele já é. Então, se, por exemplo, o adolescente não quer literalmente fazer uma faculdade, ele quer fazer uma outra coisa. Ou então ele não quer fazer nada, quer ficar pastando. E aí a criança interior dele vai ficar: meu Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Isso vai causar ansiedade, depressão, entendeu? Ah, então eu vou ficar no cursinho. Vai ficar no cursinho estudando coisas desnecessárias. E outra coisa, normalmente quando a nossa criança interior responde: eu quero ser médica, na maior ingenuidade, as pessoas tendem a ficar assim, ó. Bate palma, quero ser cantora. Quero ser padre. E bate palma, que não sei o que, que não sei o que. A criança interior adora isso. Então, o adolescente ou o adulto que não sabe o que fazer, que tá aí com essa criança interior achando que ele tem que ser alguma profissão que o sistema oferece, vai ficar assim: nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa que eu vou ter aplauso, que as pessoas vão gostar, eu preciso buscar aprovação. Por quê? Porque a criança interior tá ali reverberando, por mais que o adulto não lembre exatamente que aquilo aconteceu. Então, essa pergunta parece ingênua, mas ela é muito forte. Então, se você já é um adulto, não faça essa pergunta para as crianças e corrija quando você ver isso, tá? E se você passou por isso, faça aí a reforma íntima em você e busque aceitação. Eu já sou alguém. Eu não preciso buscar ser mais ninguém, eu já sou alguém. Eu preciso buscar me conhecer, me desenvolver, relembrar quem eu sou em essência e não quem eu estou, entendeu? Então são processos. Segunda coisa que ouvimos quando somos criança: o mundo não gira ao seu redor. Porque isso faz com que a pessoa que ouviu isso coloque o outro em primeiro lugar. Tá, o mundo não gira ao meu redor. O cérebro da criança tá se desenvolvendo ali. Então, o que a gente fala para ela vai ficando mais real. Porque, igual eu falei no vídeo, nesse aqui, a primeira referência
de Deus, né, de amor incondicional que a criança tem é o pai, a mãe, é o tio, a avó, o irmão, quem criou, né? Então, se esse adulto fica falando pra ela, ah, o mundo não gira ao seu redor, ai, que não sei o quê, entendeu? Então, a criança tende a crescer com isso de, tá, eu não posso me colocar em primeiro lugar porque o mundo não gira ao meu redor. Então, eu tenho que colocar a vontade do outro. Qual que é a consequência disso, né? Primeiro que isso de colocar o outro em primeiro lugar já é uma consequência gravíssima. Mas outra coisa também muito importante. As expectativas dessa pessoa vai ficar frustrada. Por quê? Porque ela vai fazer muito pelo outro, porque ela cresceu achando que aquilo é normal, e aí ela vai esperar que o outro faça para ela aquilo que ela não faz para si mesma. Só que o tudo por essa pessoa é ela que diz o que é o tudo. E normalmente a outra pessoa não sabe o que é tudo para ela, porque são pontos de vistas diferentes, entendeu? É tudo fruto da mesma coisa, mas são pontos de vistas diferentes. Então ela não vai receber aquilo e isso vai gerar ansiedade, depressão e várias outras coisas que a gente já sabe o que acontece. Ela vai perder a fé na humanidade, vai achar que todo mundo é ruim e tudo mais, dependendo do grau da coisa, né, do quanto aquilo afetou aquela pessoa. Então, se a gente identifica isso na gente, a gente tem que fazer pra gente aquilo que a gente espera do outro, entendeu? Ah, eu espero que aquela pessoa me ame muito. Então, se ame muito. Ah, eu espero que aquela pessoa me dê um presente. Se dê um presente, entendeu? Com essas pequenas ações no dia a dia e tudo mais, vai virando a chavinha, sabe? Porque isso tudo tá no nosso inconsciente. Já viu aquela imagem do iceberg? Então, o inconsciente e o consciente. Então, assim, é fazendo essas pequenas investigações em você, sabe? Terceira coisa, isso é até um meme. Na volta a gente leva, ou não vai levar isso não, ou não, para com isso, não vai levar isso não, tá muito caro, não sei o quê, entendeu? São coisas assim, naturais, né, aqui na vida da matéria, só que é uma criança que acabou de chegar do plano espiritual que tá ouvindo isso, e além do mais, o seu cérebro físico não está totalmente formado, e a sua alma não está totalmente inserida no corpo pra poder discernir, tipo assim, tá, isso aqui é do mundo físico, eu não vou trazer isso pro meu campo, sabe, pro meu campo de crença, entendeu? Então, isso, cara, é uma coisa que a gente tem que lidar na gente. Sabe por quê? Porque isso traz consequências para o adolescente, para o adulto, para o idoso, para todo mundo. E isso de na volta a gente compra, ou a gente não tem dinheiro para isso, ou não, isso não é coisa da gente, isso daí é coisa de gente mais rica, isso não é coisa pra gente, entendeu? Essa separação que faz por causa do dinheiro, uma coisa da matéria, falando pra alma, pra pessoa que acabou de chegar no plano espiritual, traz grandes sequelas. Isso a gente pode dar exemplo em várias áreas, em várias áreas. Eu vou dar um exemplo aqui no relacionamento amoroso entre duas pessoas. Isso vai ser um exemplo meu, tá? Que eu percebi, tá? Comigo, uma coisa pessoal minha. Eu percebi que quando eu estou me relacionando com alguém, conhecendo alguém, eu tenho muita vontade de estar sozinha. Tipo assim, ai, nossa, mas eu queria tanto estar sozinha, queria fazer isso sozinha. Eu não queria fazer isso com uma outra pessoa, eu queria fazer isso sozinha. E em contrapartida, quando eu estou sozinha, eu fico, ah, mas eu queria tanto fazer isso com alguém, que eu queria tanto alguém pra me compartilhar isso, pra me ficar conversando, entendeu? Aí eu percebi isso em mim, aí que eu falei, ah, então eu vou viver o momento presente. O momento presente é a chave. E aí eu percebi que no meu campo de crenças, quando eu tava vivendo aquilo no momento presente, aquela emoção de estar ali, ou estar com alguém, ou estar sozinha, eu percebi que, de alguma forma, aquilo me causava alguma sensação de medo, de tipo assim, fique em alerta, porque isso pode parar e isso vai te fazer sofrer. A nossa criança interior estava muito empolgada com determinada coisa, queria muito aquilo e não foi acolhida da melhor forma, não foi falado para ela da melhor forma, né? Não foi tratado da forma que deveria, entendeu? O pai, a mãe, o irmão não sabia que aquela criança ali é uma alma, entendeu? E que ela não sabe das coisas materiais ainda e que precisa falar com ela desse jeito, entendeu? Tá, não tenho dinheiro, mas fale com jeitinho, entendeu? Não foi acolhido da melhor forma, essa é a palavra. E eu percebi que quando eu estou muito empolgada com alguma coisa, eu tenho medo de que não dê, mas essa é uma crença limitante minha que eu tenho que curar. E partiu daí, né? Dessas coisas aí, que eu não tive o que eu queria no momento que eu queria, quando eu tava muito empolgada. Outro possível cenário é: o amor não foi suprido da maneira que necessitava ali. Por exemplo, a birra da criança não foi acolhida,
Porque até nós adultos fazemos birra. E quando a gente adulto tá fazendo birra, né? Tipo assim, não vou falar com essa pessoa, ou bate a porta, fica gritando no travesseiro. Isso é uma espécie de birra. A gente gostaria que alguém ficasse olhando pra gente e falando assim: para de chorar, engole o choro, menina. Que é isso? Que escândalo, que feiura. A gente gostaria? Óbvio que não, a gente gostaria de um abraço, de um acolhimento. E é assim com a criança também. Em uma relação de pai e filho, né, da criança e do adulto, quem tem o cérebro maduro da relação é o adulto. Então, quando a criança tá esperneando, fazendo birra, se jogando, o cérebro dela ainda não tá desenvolvido o suficiente, né, para dar uma resposta racional para o que foi negado para ela, né? Então, a reação que ela tem é se jogar, é não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? Então, quando o adulto que tem o cérebro maduro da relação fica fazendo bico, fica falando, nossa, que feio, nossa, que feiura, entendeu? Então, isso vai sendo moldado na personalidade ali do ego, né, dessa pessoa, dessa criança, que vai ser um adulto um dia e que vai interagir com o nosso mundo e que será o nosso futuro. Então, tem que acolher a birra, tem que dar o amor necessário, o carinho necessário. Por isso que é ótimo esse trabalho de reforma íntima quando você quer ser mãe, quer ser pai, entendeu? Porque assim você pode oferecer uma criação boa para seus filhos. Então assim, não teve o acolhimento necessário, eu dei aí o exemplo da birra, mas pode ser em vários motivos, entendeu? Às vezes sua mãe, seu pai nunca te falou um eu te amo, nunca te deu um abraço sincero. Então qual que é a consequência disso no adulto? É um vazio, uma sensação de vazio, né, um vazio que não é suprido de forma alguma. Por quê? Porque ela acha que ninguém vai conseguir acolher ela, ninguém vai conseguir entender que ela tá passando por aquilo, que, tipo assim, tá tendo um impasse ali entre a alma velha e um corpo jovem, entendeu? Ela vai achar, não, ninguém me entende, ninguém me entende. Essa sensação aí, né, que já junta também com a sensação de, tipo assim, você veio de outro planeta, você acha que tá isolado aqui, né? Você não tem um contato direto com as outras civilizações, com a sua família galáctica, então já vem dali, né? Já tem essa barreira, essa coisa que é meio casca grossa, né? Então, assim, se você quer ter filho um dia, já começa a ver isso, né? Porque você vai receber uma pessoa, uma alma velha, tá? Uma alma aí, e ela precisa das necessidades dela, precisa do espaço dela e precisa ser acolhida da melhor forma. Por quê? Porque ela ainda vai entrar em um corpo que está se desenvolvendo, entendeu? Um corpo relativamente jovem diante do tempo cósmico. E, gente, um alerta para essas coisas que eu estou falando aqui. Não culpe os personagens envolvidos nessa história, tá? Não culpe os personagens envolvidos nesta história. E o que é isso? Não culpe seu pai e sua mãe. Isso daí é tudo culpa do meu pai, olha só, eu tô assim por causa dele. Que ódio, eu odeio ele. Entendeu? Não culpe ninguém de fora. Faça o seu trabalho interno, entendeu? Às vezes a agressão física, verbal, emocional que você recebeu foi tão grande que às vezes você não quer perdoar a pessoa. Tá bom, respeite você, mas se perdoe. Não se deixe sozinho nessa. Não abandone esse campo de crença aí que tá vindo, que tá reverberando nos dias atuais para você. Por que se perdoar? Porque geralmente a criança, o cérebro da criança que está se desenvolvendo, ele cresce com uma sensação de culpa. Por quê? Porque a ação que ele teve, né, foi julgada, não foi acolhida da melhor forma. Então ele acha que fez alguma coisa errada. Só que isso está muito distante, sabe? É uma coisa inconsciente, está distante ali do cérebro. E também, é claro, tem as questões espirituais, né? Porque a gente não encarna com a missão de sofrer. E também não encarnamos com a missão de fazer o outro sofrer. Só que as energias ali, né, estavam propícias. Ó, no seu campo essa energia tá propícia, mas não quer dizer que aconteça. Porque isso não é amor, mas pode acontecer por causa das energias. Então essa mistureba de acontecimentos causa dor na alma e causa dor no corpo físico, na personalidade física, né, do ego. Se perdoe e libere essa culpa, entendeu? Vai fazendo exercícios, busque a sua melhor forma de identificar esses traumas e de curar. Não tem uma fórmula, tipo assim, faça isso e você vai estar curado. Vá para esse lugar e você vai estar curado. Não, não tem essa fórmula. Mas uma coisa é fato, só depende de você. Podem e vão aparecer pessoas no seu caminho que vão te ajudar, que vão dividir dessa caminhada com você, mas o seu processo de cura é seu. Não importa se você tem uma equipe enorme de seres evoluídos, ou se você tem uma família que te apoia, ou se você vai para milhões de terapeutas, psicólogos, entendeu? Eles vão te ajudar.
mas não vai ter fórmula mágica e esse processo é todo seu, tá? Isso não é você, essa dor, esse trauma, essa culpa, não é você, não é sua. Não se aproprie dessa culpa. Ela está com você. E a sua presença, eu sou de verdade. Quem você é de verdade, está observando isso e está ajudando a curar, né? Ajudando essa personalidade desse corpo relativamente jovem a se curar, a se libertar. Outro cenário é comparação, principalmente quem tem irmãos, né? Normalmente o pai e a mãe tendem a ficar comparando os irmãos, falando assim: nossa, mas sua irmã faz isso tão bem, por que você não faz isso? Nossa, mas teu amigo tirou uma nota tão boa, por que você não tira? Entendeu? Essa comparação aí é óbvio, né, que traz danos, não tem como, né? Mas às vezes é bom a gente falar. Então, isso traz danos para a nossa personalidade adulta, adolescente, idosa, isso traz danos. O adulto se torna uma pessoa que tem dificuldade em lidar com o fracasso e normalmente a sua conversa interna é de comparação também, entendeu? Fica se comparando, tentando ser melhor que o outro. Já conhece aquela pessoa que, tipo assim, você fala: nossa, eu tenho uma capinha. Aí a pessoa fala: ah, mas eu tenho 3 capinhas. Ah, eu quebrei uma perna. Ah, mas eu quebrei 2 pernas. Ela normalmente foi muito comparada quando era criança, ou então ela se compara muito. Vem de várias vidas isso, essa comparação que ela faz, e isso é um processo evolutivo dela. Então, se você identifica isso e vê que é uma falha da sua personalidade, que é uma falha do caráter, né, também, então pense bem antes de fazer e identifique isso em você, do porquê. Já ouviu falar dos 5 porquês? Quando você faz uma pergunta para você mesmo, por quê? Depois, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 5 porquês. Tá, aí vai perguntando, até achar a raiz daquilo, né? E destrinchar esse negócio. Outro cenário que é muito delicado e que merece um tema especial. Só que é um assunto muito delicado, gente, que eu não sei se eu tenho a audácia de gravar esse vídeo, porque eu realmente preciso estudar muito mais sobre ele, que é o abuso sexual, abuso verbal, abuso físico, abuso, tudo quanto é tipo de abuso, entendeu? Isso traz muitos danos para a personalidade adulta do ser. A pessoa, ela não se sente segura nos relacionamentos. Ela sempre está em estado de alerta. Qualquer lugar que ela vai, um olhar é o motivo de ficar assim, um toque é motivo de ficar assim. E assim, isso acontece com homens e mulheres, mas principalmente com mulheres, mas também acontece com homens. Já vi relatos de homens que foram abusados por homens, entendeu? E também por mulheres. Sempre pensa o pior do outro, sempre espera o pior do outro. Enfim, isso dá para mudar, dá para curar com muito esforço seu, entendeu? Por mais que esse dano tenha sido causado por pessoas externas, isso faz parte da história que você está observando e faz parte da personalidade que você está observando e experimentando ser nesse momento. Então, se você não foi acolhida, não teve o apoio necessário, se acolha. Se acolha, tá? Busque se desenvolver, busque desenvolver o amor e emane amor para essa parte de você que está vivendo isso, que viveu aquilo. E isso não faz parte de você, tá? Então, essa culpa não é sua, essa história não é sua, está com você, mas você pode mudar ela, você pode transcender ela, você pode ressignificar, entendeu? Então, é isso. Outro cenário que é muito famoso, que é o engole choro, para de chorar, engole choro, garota. E isso traz danos para a personalidade. A personalidade, ela não consegue se expressar, ela não se sente segura ao expressar, porque ela acha que tem que guardar tudo para si, entendeu? Que ela tem que engolir. Normalmente, esse negócio afeta o chakra básico, chakra sacral, entendeu? Porque vai guardando coisa, vai. E dá até doença, tá? Se a criança ficar com isso tão forte, tipo assim, ela não ter a maturidade suficiente de identificar aquilo e transmutar, né? De tipo assim, tá, eu posso transmutar isso. Se ela ficar só engolindo e fingindo que não tá acontecendo, isso traz doenças pro corpo físico, tá? Primeiro manifesta no campo áurico, que vai indo até o corpo físico. Outro cenário, que esse é um trauma, que é perder alguém de forma brusca
ou perder um animal de forma brusca, porque acontece de forma muito repentina e muito brusca. Eu passei por isso quando eu era criança, eu perdi minha mãe quando eu era criança e meu pai também. Então isso trouxe um dano grande para minha personalidade. Mas eu estou em um processo de aceitação, de buscar o conhecimento sobre isso, de buscar desenvolver meu espiritual também, né? Isso me trouxe a vontade, né, de conectar com o mundo espiritual. Porque assim, eu tenho meus momentos, né, de tristeza, que eu fico, meu Deus, por quê? E tudo. Só que no fundo, isso tá vindo pra superfície. Eu tenho uma aceitação dentro de mim, sabe? E eu sempre lidei muito bem com isso. Só que quando eu fiz 17 anos, parece que eu entrei numa fase rebelde aí. Foi até por isso que eu despertei, né, eu acho. Então, enfim, o que esse trauma traz pra personalidade adulta da pessoa? Então, tem dois possíveis cenários. Primeiro possível cenário. Essa pessoa, ela vai se tornar alguém que quer guardar tudo pra si, ela não quer soltar. Pode ser muito ciumenta, sabe aquelas pessoas ciumentas, excessivas? Tipo assim, não, você é minha, fica aqui comigo, eu vou te proteger, sabe? Esse proteção excessiva. Ficar muito assim, ó. Meu Deus, fica aqui, entendeu? Medo de ficar sozinha, essa carência. Ou um outro possível cenário é ficar muito fria. Tipo, não deixar ninguém chegar perto dela e ficar tipo assim, tanto faz. Quer ficar aqui, fica, não quer ir embora. Ou, tá, nem ligo pra você. Tanto faz. Entendeu? Por quê? Porque aquela dor foi tão grande pra ela que é como se nada que ela perdesse fosse suficiente pra ser igual àquela dor que foi do passado. Entendeu? Então essa pessoa cria aí essa cascadura de frieza, tipo assim, dane-se, não tô nem aí, entendeu? Foi o meu caso, eu era muito assim, gente, eu ainda sou um pouco, mas eu tô transformando isso, porque isso não é saudável, isso é desequilibrado, entendeu? A gente tem que valorizar as pessoas que estão com a gente, tem que valorizar sim, e tem que aceitar o fluxo da vida, sabe? A gente tem que curtir o momento presente, curtir a eternidade do momento presente, entendeu? Porque assim é uma forma melhor de viver, né? Da gente aceitar a ajuda dos outros, aceitar as pessoas entrar na vida da gente, né? De forma equilibrada também, é claro. E valorizar aquela pessoa que tá ali, né? Não achar que aquela pessoa é sem sentimento, é um robô, entendeu? Eu tratando a pessoa com frieza, tipo assim, tá, eu não ligo pra você, vai fazer mal pro outro, entendeu? Então, isso não é muito bom fazer isso, né? Por mais que seja um trauma meu, eu não preciso descontar isso nos outros, né? Não preciso, não tem essa necessidade. Outro possível cenário que falam pra gente quando a gente é criança é: para de ser enxerido, não se meta nessa conversa, se é conversa de adulto. Tá, que tipo assim, tem conversa que criança não precisa entrar mesmo. Mas não precisa falar dessa forma brusca, não sei falar essa palavra, entendeu? Como que a gente identifica esse impasse, né? Nos dias de hoje, tipo, nos dias de adulto. Quando a pessoa está em uma roda de amigos, ela tende a se sentir excluída. Ela tende a falar, eu acho que ninguém quer me ouvir, ela acaba que não fala nada. E aí todo mundo que tá na roda, que tipo assim, tá, ela não tá falando, deixa pra lá. E aí essa pessoa acha que ela tá sendo ignorada, que ela tá sendo excluída, entendeu? E isso é um grande indício de que ela foi interrompida muitas vezes quando ela tentou falar em uma rodinha, quando ela era criança, né? Também desenvolve o medo de falar em público, porque normalmente a criança é mais solta e quando ela tenta, entrar na conversa, e aí as pessoas começam a olhar assim torto pra ela ou xingar ela, porque realmente aquele não era um assunto pra criança. Mas não precisa tratar, né, a criança daquela forma. E quando isso acontecesse, essa falta de empatia pela criança, pelo cérebro não desenvolvido da criança, foi acontecido, então ocorreu, né? Então a criança ela fica com medo, né, agora de se expressar em público, de tipo assim, estar numa sala de aula. E aí ela fica com medo de perguntar pro professor alguma coisa, de falar alguma coisa em público, enfim, esse tipo de coisa. Outro possível cenário é: seu jeito de ser foi rejeitado. E cada criança tem seu jeito peculiar de ser, né? E aí às vezes a criança tem um jeito peculiar e foi rejeitado pelo pai e pela mãe. Tipo assim, às vezes a criança não quer sair falando oi pra uma pessoa. E aí a mãe vai lá e força ela a falar oi. Tá, esse jeito dela foi rejeitado, mas agora um jeito mais profundo. Tipo assim, a criança tem um certo interesse por músicas, por flauta, por violão, entendeu? E aí a pessoa que criou ela não deixava isso acontecer. Falava, não, pra que isso? Vai brincar de outra coisa, entendeu? Então, essa personalidade vai sendo formada com auto-rejeição.
Por quê? Porque ela foi julgada pela pessoa mais próxima dela, né? E aí o amor que tá dentro dessa criança, desse cérebro aí que tá sendo formado, desse adulto, né? Vai falando assim, não, então acho que isso não é normal de ser mesmo, não. Vai incubando os desejos, entendeu? Vai se auto-rejeitando, entendeu? Porque você acha que aquilo é normal. Você vai achando que ser rejeitado assim é normal. Vai achando que o amor é assim, entendeu? E aí acaba que a sua linguagem interna é assim também, de se julgar, entendeu? Outro possível cenário é quando essa criança é criada por alguém narcisista, uma pessoa adulta que para ela é perfeita e a criança é toda errada. Então, a criança vai sendo formada assim, e aí quando ela desperta, quando ela busca o despertar, né, o adolescente, o adulto, busca o despertar, ela vai se autoconhecendo. E ela vai vendo que ela é perfeita, que essa criança, que essa adolescente é perfeita. Só que dentro dela tá uma vozinha, não é assim, não é assim. Por quê? Porque você foi doutrinado de uma outra forma, entendeu? E agora você tá transcendendo isso. E aí acaba que vem aí essas vozinhas aí de insegurança, tipo assim, não, você não é isso daí é o ego. Outro possível cenário que é pequenos acontecimentos. Tipo assim, tá numa mesa jantando. E aí a criança vai lá e derruba um copo. E aí aquele escândalo. A criança fica assim. E o adulto tá lá, surtando, entendeu? Outra coisa é tipo assim, senta direito, para de sentar assim, senta direito. Aí a criança, por quê? Ah, porque você tá assim, é feio, tá esparramado, é feio pros outros, entendeu? Então, a personalidade adulta cresce querendo aprovações dos outros. Dificuldade de se interiorizar. Ela tá pensando no que vai reverberar, né? O que o povo vai pensar de mim, entendeu? O que o povo vai falar pra mim. Será que vão me xingar? Será que vão me julgar? Entendeu? Será que vão rir de mim? Entendeu? Então, essa dificuldade aí. Então, acaba que a personalidade cresce com o receio da resposta do outro, da reação do próximo. Então, gente, por enquanto é isso que eu consegui listar, que eu consegui imaginar. Então, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma para você mudar a sua conversa interna com você mesmo. Um beijo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!